Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o assunto de hoje é bem interessante. O homem da nova era. Estamos hoje com o Dr. Walter Trebtes, radiestesista e pesquisador. Mas antes de falar com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Walter, tudo bem? Bem-vindo ao programa Enigmas. Honra enorme estar com você. Você é nosso querido, né? Estar aqui de novo com vocês. Uma honra para a gente. Walter, vamos falar deste homem da nova era. Quais os atributos que este ser tem que adquirir para se tornar este homem dessa era de luz? Bom, o fato que se relaciona ao homem e à sua existência atual vai sempre de encontro à necessidade do autoconhecimento. O homem chegou num estado, né, num estágio de desenvolvimento tecnológico, científico, acadêmico, mas não deixou muito para trás o seu próprio conhecimento, o conhecimento de si, né? Se todos somos um, esse sentido de unidade tem que acontecer. Isso acontece, ou só poderá acontecer, com o homem buscando esse autoconhecimento, né? Buscando a conscientização de si, né? O se conhecer, para saber de onde ele vem, de onde ele está e para onde ele vai, né? Porque nós estamos sendo diuturnamente treinados a apertar botões, a conhecer a técnica. E nós? Onde ficamos nessa missão? Então, hoje se vê mais a mais que chegou a vez do homem. Hoje é o homem que tem que, o homem no sentido de humanidade, que tem que se colocar numa missão aí, né, individual e coletiva, de encontrar esse caminho de consciência para que haja o crescimento antropológico, o crescimento da humanidade, né? Não só de máquina, não só de estruturas, né, que nos atendam. Existe a necessidade do homem crescer como civilização também. Uma pergunta, Walter. O que fazer inicialmente? Qual a ferramenta principal dentro do autoconhecimento para que o homem consiga enxergar que ele está num padrão de inversão dentro da humanidade, ou seja, como um predador, um destruidor do próprio planeta? Bom, o caminho, né, que se encontra para que o homem vá, né, nessa direção é aquele que milenarmente já é ensinado por todas as filosofias orientais, né, que é o autoconhecimento, né, a meditação, o encontro de si, o parar, né, não ficar apenas, né, no sentido do seu trabalho ou dos seus interesses, que são interesses muitas vezes efêmeros, né, porque isso fica, né, o que permanece é a nossa essência. Fazer um trabalho voltado, né, para a nossa existência, né, o nosso autoconhecimento. Você parar, né, uns instantes do dia, da semana, né, para fazer esse trabalho de autoconhecimento. E isso não é difícil, isso não tem nenhuma dificuldade, né? Tem muita gente já engajada nesse caminho, então você facilmente vai encontrar pares, né, semelhantes, que vão te trazer para isso. Então isso não é um trabalho difícil, é só querer fazer. Porque, no seu ponto de vista de pesquisador, e sei que é psicanalista também, porque como você vê essa coisa do ser humano ser tão destrutivo? Então, aí entra um dos elementos que nós notamos, percebemos, que é essa desconexão do homem com o universo e com a própria natureza de si. Ao ignorar da sua essência, ao ignorar da sua origem, faz com que ele entenda ou uma parte, né, da humanidade entenda, que ele é o dono de uma verdade ou de um conhecimento. E aí faz com que ele tome conta daquilo que não lhe pertence.
A natureza pertence a todos nós fazemos parte dela, né? A humanidade, ela convive e vive, né, dentro de um princípio de que a água não é de poucos, é de todos, né? A liberdade, a existência, enfim, tudo aquilo que se relaciona ao ser, né, pertence a todos nós. E quando você começa a ter conhecimento disso, começa a ter contato com isso, você volta a uma reconexão, tanto no sentido nosso, planetário, quanto até a conexão com o universo. A nossa diferença do homem civilização atual, moderna, é que ele regrediu em relação ao que as civilizações indígenas eram. Porque, e eram ainda são, porque o índio que faz parte da sua cultura originalmente, ele é conectado com o universo, com a natureza, né? Ele basta-se a si mesmo, né? Ele cria seus animais, cura suas doenças, planta o seu alimento, enfim, ele tem toda essa conexão, né, com as suas necessidades. E o homem moderno se tornou, ou considerado moderno, né, não sei se eu posso usar essa expressão, mas ele chegou a um nível de dependência. Nós dependemos, né, de um ganho financeiro para pagar nossas contas, dependemos de tecnologia para atender determinadas necessidades que podem até, né, ter um outro caminho de ação. Enfim, é voltar a enxergar, né, essa conexão, né, que nós podemos encontrar dentro desse caminho de consciência. Havendo essa conexão, acho que nós vamos chegar lá nessa ideia de todos somos um. Né? Estamos falando de uma era de luz que está se iniciando, e essa era, então, do século XX foi a era do ter, né? Vamos adentrar na era do ser. Você acha que esse movimento espiritualista planetário já está levando esse ser humano, esse homem da nova era, a adentrar nessa fase? O homem da nova era, efetivamente, é o agora. Não existe mais espaço para se esperar uma nova era, algo que venha no futuro. A coisa está acontecendo agora. Então, para o nosso ouvinte ficar bem, né, consciente, esse processo de mudança, que chamam de nova era, já acontece agora. A necessidade do homem estar presente nesse nível de consciência, nesse trabalho, é iminente. Porque hoje nota-se também que uma parte da humanidade está totalmente entregue, né, à sua própria expiação, dentro de uma situação assim, que realmente assumiram, né, uma posição de não fazer parte. E uma grande parte já em processo, né, de reconexão, de trato com essa consciência. Então, a nova era é hoje, né, não é daqui ainda um século. Já estamos nesse processo em andamento, né? Basta que quem quiser se conectar e não ficar de fora, né? Porque dentro desse aspecto antropológico da nossa existência, do que nós vemos como padrão de vibração, de conexão, se chega à conclusão que inferno é o local onde você vai, no qual não tem a sua vibração. Então, o conceito de inferno no sentido energético é o cidadão, o indivíduo, que ele vai de encontro a um ambiente que não lhe pertence. Correto. E se o nosso ambiente terrestre elevar, alguns não vão conseguir conectar com isso. E aí a gente vai ter o sentido efetivo de inferno, né? Porque vai existir uma parte que vai estar totalmente desligada de uma realidade que é necessária até mesmo para nós existirmos como civilização. Quais seriam as principais virtudes do homem da nova era? Primeiro, reconhecer a necessidade de se conscientizar. Conscientizar não é percepção intelectual dos cinco sentidos. A conscientização é um sentir essencial de coisas que você não questiona, simplesmente né, que é o princípio do ser. A nossa civilização, a sociedade capitalista, nós sempre estamos, né? Então você está pobre, você está rico, né? Você está bem, você está mal. E o ser não, ele é na essência, né? A necessidade. Correto. Então a necessidade principal é essa percepção. Para que esse trabalho aconteça, você precisa fazer o que a gente faz em casa toda semana, jogar os móveis em cima da mesa e fazer uma limpeza. O ser humano por dentro é a mesma coisa. Toda vez que você vai trabalhar um processo de conscientização, você tem que se perceber, você tem que se enxergar nesse processo, né? Ver quem você é. Então, uma das maiores virtudes é o autoconhecimento,
Que seria a maior ferramenta. A maior ferramenta para se engajar nesse caminho. Fala-se tanto da necessidade de deixarmos um planeta melhor para os nossos filhos, mas na realidade nós temos que ter filhos melhores para o nosso planeta. E nós temos que ser essa referência, né, Walter? Sem dúvida nenhuma. O que você diria nesse término desse primeiro bloco para o nosso internauta, para que ele adentre nesse momento e busque o seu ser essencial? Essencialmente, acredite que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Muito mais do que nós procuramos fora de si, né? Então a nossa essência dá todo esse caminho, só que nós precisamos fazer o trabalho de despertar, né? Nós precisamos abrir esse caminho. Então se toda a essência está dentro de nós, dentro de um princípio até pregado em algumas religiões, a imagem e semelhança do Criador, né? Você tem todas as ferramentas, basta trabalhar para isso, né? E acreditar em si mesmo, não aquele acreditar que eu vou vencer materialmente, não, que você vai ver, que você tem as características e as capacidades para que esse processo de desenvolvimento aconteça. Olha, que bacana. Gente, vamos chamar um intervalo aí, fique agora com Kátia de Gaia. Voltamos com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. Bem, eu estou aqui com um convidado muito interessante porque eu sou fã de carteirinha, né, Walter? Bem-vindo, viu? Obrigado. Bem, nós vamos dar prosseguimento ao bloco e você falou sobre inversão. Você pode falar quais são as inversões hoje da humanidade? Ou na humanidade, né? Bom, inicialmente precisa se entender o que é inversão, né? Inversão é uma atitude recorrente que uma parcela da humanidade adota em ver no bem um mal e no mal um bem, né? Então esse é o princípio da ideia de inversão. Essa inversão ocorre normalmente por uma desconexão com a verdade, não é nem com a realidade, né? Porque alguns teóricos ainda classificam realidade como algo que se enxerga, né? E a verdade é essencial, ela não existe algo que você questione, a verdade ela é, né? É aquele sentido do início que nós falamos, o ser e o estar. Perfeito. Quando você está dentro dessa verdade. Quando você foge a essa verdade, você pode incorrer, né, numa atitude de inversão. Certo. E algumas inversões? Por exemplo, você ver no trabalho algo negativo, né? A pessoa tem no trabalho a resposta para a sua vida, para um sustento, e vê isso uma forma de cansaço, de destruição, de negação. Ou então a pessoa muitas vezes tem um relacionamento na vida, e projeta na companheira ou no companheiro algo que não lhe cai bem na vida, então ela projeta numa atitude de inversão, de ver no outro a culpa, né, ou a responsabilidade por alguma coisa que não vai bem na sua vida. A própria violência que existe é um fator de inversão, né? Então é aquilo que a gente conhece como mal, né, efetivamente. Bem, hoje, dentro da espiritualidade, dentro das terapias, vende-se com facilidade uma receita pronta para esta conexão ou este ajuste. Como você vê isto? A receita pronta, ela pode até existir em todos esses trabalhos, sejam terapêuticos ou até religiosos, um conceito de receita, né? Um caminho, mas quem faz somos nós. Não existe ela pronta. Pronto não existe nada. Pode existir, o que existe de pronto? A manipulação de massa. Quem quiser ser manipulado, então ele procura uma receita pronta e fica esperando em cima dela. Agora, quem quer andar dentro de um caminho de consciência, de percepção, de valor, desse desenvolvimento que nós estávamos falando, ele precisa trabalhar, ele pode utilizar uma receita, ele pode utilizar uma técnica, ele pode utilizar
até o caminho da religião, né, que algumas religiões mostram aí alguma coisa a respeito desse desenvolver, mas o trabalho é necessário um trabalho efetivo de cada um de nós. Dentro de suas pesquisas, algumas questões terapêuticas ou mesmo espiritualistas, não vamos entrar na religião. Qual o melhor caminho? Qual a forma desta pessoa se introduzir? Qual a necessidade? Primeiro, perceber, sentir essa necessidade de reconexão, né, ou de conexão, né, tanto com o universo, quanto com a natureza, quanto com si mesmo. Porque quem não percebe, quem não sente isso dentro do ser e não do estar, você não está consciente, você é consciente. Você não está a se preparar, você é preparado, você é dentro de um princípio de ser, né, de existir efetivo, não de estar, não é um estado transitório, né? Então, esse sentido é o caminho pelo qual as pessoas começam, né, a ter esse insight, né, essa percepção, para que elas possam utilizar, seja as ferramentas terapêuticas, filosóficas, enfim, aquilo que ele escolher dentro desse caminho. Certo. A partir do momento que o despertar é consciente, você falou sobre meditar, sobre outras técnicas. Fale para a gente um pouquinho das pesquisas, como essa pessoa pode também acessar essas questões. Bom, as técnicas, efetivamente, o que eu noto, inclusive, não só na condição de pesquisador, na condição de aluno, de aprendiz, né, de discípulo de determinadas ideias, que existe a necessidade da pessoa também perceber qual que é o melhor caminho que ela vai seguir. Porque tem gente que se adapta perfeitamente a fazer meditação. Tem outros que trabalham regressão, tem outros que trabalham, até aqueles que têm um desenvolvimento para isso, viagem astral. Enfim, cada pessoa não só vai buscar essa necessidade dessa consciência de se conectar, mas vai buscar o seu próprio caminho. Certo. Né? Qual que é a ferramenta mais adequada nisso? Isso é um sentir pessoal. Né? A meditação é boa? mas eu particularmente tenho dificuldade de fazer. Walter. Né? Eu, Kátia, também. Então não adianta eu chegar e falar, não, façam meditação. Não é assim. Não é? A meditação é excelente. Eu já tive respostas positivas. Mas também a ferramenta é uma questão individual. Mas procure que você vai encontrar. Bem, nós vamos sair um pouco da questão da resolução e solução para falar das doenças. Hoje a doença pode ser também uma forma de consciência para a pessoa? Dela se conscientizar de que algo está errado? Sem dúvida nenhuma. A doença, tem-se em estudo, que a maior parte das doenças é de caráter psíquico, né? Psíquico, é uma patologia psíquica que vem do aspecto emocional. E a questão maior, eu acho que é muito mais simples do que aparenta ser, é complexo pela sua forma de ser, mas é simples na forma de acessar. As pessoas precisam aprender o que é emoção, o que é intelecto. Aprender a lidar com a emoção deixa o homem menos violento. Isso é importante falar. Deixa a mulher numa postura mais segura. Não que a mulher seja insegura, muito pelo contrário. A mulher sempre ensina o homem. Né? A maior lição de vida vem do elemento feminino. Mas ela também lida com a emoção. E saber lidar com a emoção, porque a emoção é o nosso impulso, é a mola mestra de tudo que te age. Você não adianta ter um intelecto desenvolvido se você não tem emoção. Você vai ser um ser de conhecimento parado, estático, catatônico. Então você precisa da emoção. Só que a emoção mal utilizada, ela causa um homem violento, um homem ou uma humanidade doente, né? Porque a emoção mal lidada, ela gera algumas doenças que a gente conhece aí numa lista, né? Que são de caráter emocional. Né? Então tem várias doenças que vêm desse aspecto emocional. Então, a primeira lição básica é: pare, pense, o que é a minha questão, o que é o intelecto e o que é a emoção. Como é que eu lido com as minhas emoções? Isso nunca eu ouvi ninguém dizer para mim, olha, você para
ter uma solução, uma resposta na sua vida, você tem que conhecer as suas emoções, você tem que saber lidar com elas. A vida vem me ensinando isso, né? Então eu acho que esse aspecto, né, a razão e a emoção juntas que criam a compaixão, ou seja, o exercício da verdade sem a dó, né, e sem a frieza do intelecto, essa correlação de coisas dá a um ser humano consciente, mais livre, mais equilibrado. Então acho que o caminho da não doença é esse. E a doença é justamente o não lidar bem, essencialmente com essa questão que é o nosso impulso, a nossa energia, né, que são as emoções. Bem, Walter, então nós não devemos ser escravos das nossas emoções, e sim conhecê-las. Isso é muito importante. Eu quero que você deixe os seus contatos para o nosso teleinternauta, estamos nos momentos finais. Bom, eu estou mais uma vez aqui muito grato em estar com vocês, agradecendo, né, a você, a Ângela, por essa oportunidade aqui no programa, né? Continuo pesquisando para ter mais oportunidades de estar aqui com vocês. Por favor. Tá? E estou à disposição de vocês sempre que estiver aberto aí o canal para a gente falar um pouco desses assuntos e tantos mais aí que envolve esse desenvolvimento do ser humano. Caso a pessoa queira entrar em contato, você gostaria de deixar um e-mail? É Walter, com W e H, né, depois do T. Está no GC. @hotmail.com. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nossa pauta acabou. Como diz o Dr. Walter Trebitz, há muita diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E neste tempo, há que se percorrer o caminho. Gratidão, Walter, honra enorme estar contigo. A vocês. Obrigada. No próximo programa, novos entrevistados, novos temas interessantes. Walter, muito obrigada, gratidão.